Olá pessoal, tudo bem? Então, estou aqui para gravar essa aula, né? Como nosso objetivo a partir agora desse próximo bimestre, é tentar gravar as aulas de conteúdo, as aulas de teoria, antes dos nossos encontros online, para que vocês assistam quantas vezes forem necessárias e nos encontros online a gente utilize aquele momento para poder fazer exercícios, ok? E nesse primeiro vídeo, então, que eu vou gravar, a gente vai continuar falando do movimento retilíneo uniformemente variado, né, que a gente começou a tratar dele no capítulo 4, né, que a gente estudou no segundo bimestre, só que faltaram alguns aspectos aí, né? E esse primeiro aspecto, que é o conteúdo, vamos dizer assim, da nossa primeira semana aqui no terceiro bimestre, é justamente falar sobre a equação de Torricelli. Mas jazinho, daqui a uns minutinhos eu já falo sobre ela, né? Só para a gente recapitular, né? Quando a gente fala de movimento retilíneo uniformemente variado, né? Ele tem uma característica fundamental, né? Ele é um movimento em que a velocidade varia, né? Ou seja, é um movimento que tem aceleração, né? Que é a variação de velocidade no tempo, mas que essa aceleração ela é constante. Ou seja, aquela expressão que a gente utilizou para definir a aceleração média, que é o ΔV sobre ΔT, serve para calcular a aceleração em qualquer instante. Você não calcula só uma média, você calcula em qualquer instante. Por quê? Porque em qualquer instante ela vai assumir sempre o mesmo valor, ok? Então a primeira característica do movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, ou se a gente falar, né, se a gente retirar o R aqui e chamar simplesmente de MOVE, movimento uniformemente variado, é que ele tem aceleração e que essa aceleração é constante, ok? O segundo ponto é que, uma vez que essa aceleração é constante, a gente pode escrever essa expressão aqui para velocidade, ou seja, a velocidade em função do tempo, ela é descrita como sendo a velocidade final é igual à velocidade inicial somado com a aceleração vezes o tempo. Essa expressão aqui, a gente fez isso em sala, ela é deduzida a partir dessa expressão aqui de cima. Então, na verdade, essas duas equações aqui, elas relacionam as mesmas grandezas, só que aqui eu tenho isolado, eu tenho explicitado a aceleração e aqui eu tenho a velocidade final. Então, é interessante eu utilizar esta equação para eu enxergar qual é o comportamento da velocidade final. Quando eu escrevo desta maneira, eu vejo que a velocidade como função do tempo, ou seja, de acordo com o que o tempo passa, essa velocidade vai variando de forma linear, porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, né? De modo que se eu fizesse um gráfico desta equação, né, no movimento uniformemente variado, né, que obedece obviamente a essa equação, o gráfico disso aqui seria uma reta, ok? A gente mostrou também, né, que a posição em função do tempo é dada por esta equação, ou seja, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, né? Então isso aqui é a posição em função do tempo. A gente vê que é função do tempo porque ela depende do t aqui, né? Então essa equação, ela é uma equação do segundo grau, porque a maior potência de t é o 2, né? É o quadrado aqui nesse terceiro termo. E, consequentemente, se eu fizer um gráfico desta equação, ou seja, se eu fizer um gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado, o que eu vou ter aqui é sempre uma parábola, né? Porque o gráfico de uma equação do segundo grau é uma parábola. Do primeiro grau é uma reta, do segundo grau é uma parábola, ok? Então, isso aqui foi só uma recapitulação do que a gente já tinha estudado lá no capítulo 3, né? Só que, de forma adicional, né, a gente pode acrescentar mais uma equação que é muito útil quando a gente fala do movimento uniformemente variado, que é a chamada equação de Torricelli. O que é a equação de Torricelli? Basicamente, ela é uma equação que independe do tempo, ou seja, ela vai relacionar essas mesmas grandezas, ou seja, velocidade, posição, aceleração, só que ela vai fazer de tal forma que não vai aparecer o tempo, né? Professor, qual que é a vantagem de a gente escrever mais uma equação? Tem muitos problemas que vai facilitar a resolução. Por exemplo,
No capítulo anterior, né, no capítulo 4, tinha um problema 22, né? Nesse problema 22, alguns alunos já foram mais espertinhos, né? E falaram, e perceberam, na verdade, né, que, claro que para esses alunos, alguns provavelmente viram aí no ensino fundamental a equação de Torricelli, ou teve alguns casos que alguns me relataram que, avançando no estudo, ou seja, chegaram a estudar um pouquinho do capítulo 5, né, porque no nosso livro, isso aqui só é apresentado no capítulo 5, a equação de Torricelli. Então tiveram alguns alunos que avançaram, aprenderam um pouquinho sobre a equação de Torricelli e viram que dava para fazer o problema 22 de forma mais fácil, né? Então se usar a equação de Torricelli, dava para fazer de forma bem mais objetiva. Na verdade, só teve uma aluna das 3 turmas de primeiro ano para a qual eu ministro aula, né? Então eu tenho aí 90 alunos mais ou menos. Só teve uma aluna que conseguiu fazer o problema 22, pelo menos que eu vi, né? Utilizando somente essas equações. Só que dá um trabalho muito maior, né? Mas eram as ferramentas que vocês tinham em mãos naquele momento, né? A gente ainda não tinha explicado a equação de Torricelli. Então, para fazer aquele problema 22, né? Que ele dava lá a variação da posição, você tinha a aceleração e queria saber a velocidade, né? Para você fazer o problema 22 sem usar a equação de Torricelli, o que precisava ser feito? O que a nossa colega fez? Basicamente, ela teve que encontrar o tempo que não era dado na questão, mas também não era pedido, né? Mas ela percebeu que se ela encontrasse o tempo a partir de uma equação e substituísse na outra, ela encontrava a velocidade final que era pedida na questão, que era o pedido lá da questão, né? Só que, por exemplo, para encontrar o tempo aqui, conhecendo todas as outras coisas, ou seja, conhecendo P, P0, velocidade inicial e aceleração, para eu encontrar o tempo aqui, se eu tiver todos os termos, isso aqui é uma equação do segundo grau. Ou seja, eu tenho que resolver o Bhaskara para encontrar o tempo, e aí, encontrando o tempo, joga na equação de cima para encontrar a velocidade. Dá certo? Dá. Né? Se eu tiver essas duas equações, eu resolvo os problemas de move, né? Sem muitas dificuldades. Mas se eu quero fazer de forma ainda mais objetiva, de forma ainda mais simples, a gente pode usar a equação de Torricelli que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Não só apresentá-la, eu vou mostrar como que ela é obtida, ok? O objetivo dela é, como eu disse, sumir, desaparecer com o tempo. Então, para eu desaparecer com o tempo, eu vou juntar essas duas equações, porque as duas dependem do tempo. E aí o que eu vou fazer é isolar o t, que é o tempo, né, que significa o tempo, em uma das equações e substituir na outra, né? Eu vou isolar nessa aqui, por quê? Porque é mais fácil, né? Então eu vou puxar até aqui para ficar, né, mais objetivo. Eu vou isolar o tempo aqui. Como o tempo aparece nesse termo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar esse V0 para o outro lado. Então vai ficar aqui, ó, V menos V0 é igual a AT. Certo? Vou pegar então o A que está multiplicando e vou passar ele para cá dividindo. Então vai ficar V menos V0 dividido por A é igual a T, né? Esse tempo, aí eu vou fazer assim, ó. Acompanha aí, hein? Qualquer coisa, vocês voltam no vídeo. Se tiver perdido alguma coisa aí, vocês voltam para tentar entender. Então, isolei o tempo. Esse tempo isolado, aí eu pego ele e jogo aqui, ó. Certo? Se eu vou jogar ele lá, como que vai ficar? Primeira coisa, antes de jogar, é que eu vou fazer uma pequena consideração aqui, ó. Que é o seguinte, tá vendo esse P0 que está aqui do lado direito? Eu vou passar ele para o lado esquerdo. Então lá vai ficar P menos P0, né? Porque o P0 vai para lá negativo. Então fica P menos P0. P menos P0 é o quê? Delta P. Então eu já vou começar escrevendo isso aqui, ó. Delta P é igual. Então delta P é tudo isso aqui. V0 vezes T. V0 vezes o T. Mas quem é o T? Tudo isso aqui, ó. V menos V0 dividido por A. Ok? Mas aqui eu tenho AT ao quadrado sobre 2. Né? Então eu vou separar o A sobre 2. E aqui eu tenho T quadrado. Então eu vou multiplicar isso aqui por T quadrado.
Mas quem é o t? É isso aqui, ó. Então eu vou ter que pegar isso aqui e elevar ao quadrado. É uma fração. Uma fração ao quadrado é a mesma coisa que eu pegar o numerador ao quadrado dividido pelo denominador ao quadrado. Certo? Então é daqui que vai sair a equação de Torricelli. Ok? Daqui que vai sair a equação de Torricelli. Agora é só um probleminha de álgebra. Não é um probleminha tão trivial que dá pra gente bater o olho e já enxergar, mas a gente consegue fazer. Quer ver? Primeira coisa, aqui ó, eu tenho o A multiplicando e o A quadrado dividindo. Então a primeira coisa que eu posso fazer é simplificar. Ok? Então aqui já vai sobrar só o A aqui embaixo. Como é uma multiplicação aqui, esse 2 e esse A ficam multiplicando, porque os dois estão no denominador. Então eu vou ficar com o seguinte, ó, delta P é igual. Aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho outra fração, e elas estão somadas, mas elas não têm o mesmo denominador. Se essas frações não têm o mesmo denominador e eu preciso somá-las, antes de somar eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Então eu vou puxar aqui uma barra grandona, aqui eu tenho A e aqui eu tenho 2A. O mínimo múltiplo comum entre A e 2A é exatamente o maior deles, que é o 2A. Professor, como que eu faço o mínimo múltiplo comum com letras? Da mesma forma, eu tenho A e 2A. Da mesma forma, desde que vocês já tenham aprendido a fazer o mínimo múltiplo comum. Espero que sim, né? Então é A e 2A. Então eu divido tudo por A. Esse aqui vai ficar 1. Esse aqui vai ficar 2. Aqui já está 1. Lembra que o mínimo múltiplo comum é sempre o objetivo de ir dividindo até todo mundo ficar 1. Aqui ficou 2, então eu coloco 2. Esse ficou 1, esse ficou 1. Então 2 vezes A, 2A. Né? Então eu fiz o mesmo esquema, mesmo tendo letras. Né? Se eu fizesse o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8, né? É como se o A aqui fosse 4. O 2A é o 8. Né? O mínimo múltiplo comum vai ser o próprio 8. Né? Não tem diferença, o princípio é o mesmo. Então por isso que ficou 2A. Então eu faço 2A dividido por A, vai dar 2. Né? Se eu pego 2A e divido por A, isso dá 2. Vou apagar isso aqui, porque senão vai ficar bagunçado. Mas 2A dividido por A dá 2. Certo? 2A dividido por A dá 2. O 2 vai multiplicar tudo que está aqui em cima. Mas o que é o tudo que está aqui em cima? Eu ainda tenho que fazer essa distributiva aqui. Ó. Então é 2 vezes. Qual é o primeiro termo da distributiva? V0V. O segundo termo é V0. Aqui é menos, então fica menos V0 ao quadrado. Lembra que o 2 tem que multiplicar tudo que sair aqui da distributiva. Então é 2 vezes o V0V menos 2 vezes o V0 ao quadrado. Ok? Aqui eu tenho 2A dividido por 2A. Então vai dar 1. 2A dividido por 2A dá 1. Então é só uma vez o que der, o que sobrou lá em cima. Né? E o que eu tenho lá em cima? É esse V menos V0 ao quadrado, porque esse A aqui já simplificou. Então V menos V0 ao quadrado, né, é eu fazer o quadrado do primeiro, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Vou melhorar esse negócio aqui, ficou meio bagunçado, só para... Ok? Então esse é o resultado que a gente obteve. Mas, ó, professor, mas está muito feio. Sim, mas a gente vai melhorar isso aqui ainda. Ó, 2V0V menos 2V0V. Então, esse termo e esse vão embora. Ok? Aqui eu tenho menos 2V0 ao quadrado. Aqui eu tenho mais 1V0 ao quadrado. Então, menos 2 mais 1 dá menos 1. Né? Então, vai ficar com o seguinte... acho que dá para escrever mais uma linha aqui ainda, né? Se eu apertar um pouquinho, dá.
Então vai ficar com o seguinte, sobrou aqui com esse menos V0 ao quadrado, melhor, aí facilita para eu escrever. O 2A que já está aqui dividindo todo mundo, eu vou passar para lá, multiplicando. Então fica 2A vezes ΔP. O menos 2 com mais 1 ficou menos 1 V0 ao quadrado, mais esse V0 ao quadrado que está aqui. Né? A gente está quase terminando agora. Né? Agora já está... Alguns devem estar pensando assim, graças a Deus, né? Porque achei que não ia acabar essa demonstração. Então, olha lá, eu tenho do lado esquerdo 2A ΔP. O meu objetivo, opa, ficou errado aqui, né? Esse positivo é V. Esse negativo é desses dois e esse positivo é desse aqui. Desculpa. Então aqui é V quadrado. Então esse menos V0 ao quadrado ele vai passar para lá positivo, porque meu objetivo é isolar esse V quadrado. Então vai passar aqui positivo é igual a V quadrado. Deveria ter apagado as equações aqui, não, mas tudo bem. Essa já é a equação de Torricelli. Só que na verdade a gente costuma colocá-la de forma invertida. Então eu vou trocar todo mundo de lugar. Né? Se eu vou trocar todo mundo de lugar, tudo que está do lado direito passa para a esquerda, tudo que está da esquerda passa para a direita, eu não preciso mexer com o sinal de ninguém. Então eu posso simplesmente trocar aqui de lugar e escrever a minha equação de Torricelli assim. Né? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento ΔP. Né? Então essa aqui é a equação que a gente queria demonstrar. Então esta equação ela é muito útil, né, na resolução de problemas de MOVE. Então essa equação junto com as duas funções horárias, né? Quais são as duas funções horárias? V igual a V0 mais AT, P igual a P0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Né? Então essas aqui são as funções horárias. A gente fala de funções horárias porque depende do tempo. Né? Juntamente com a equação de Torricelli, que é justamente que eu vou pensar o seguinte, o problema não deu tempo, o problema não pediu tempo, em geral a gente vai ter que trabalhar com a equação de Torricelli. Né? Ela simplifica bastante. Né? Quem às vezes ainda está com dificuldade, acho importante sempre que a gente escrever uma nova equação, escrever cada termo. Né? Então você vem aqui, ó, escreve quem é o V. É a velocidade final. Né? Sei de muita gente aí que ainda está com muita dificuldade. Então, vamos trabalhando assim. Ó. Quem é o V0? É a velocidade inicial. Para ajudar na hora de resolver os problemas, você identificar cada coisinha. Né? O A é a aceleração, que é constante. Né? E o ΔP é o deslocamento. É a variação da posição, né? A posição final menos a posição inicial, ok? Então essa aqui é a, vamos dizer assim, essa aqui é a descrição, né, de cada termo ali daquela equação. Pegar a equação de Torricelli, essas duas aqui, em geral a gente resolve quase tudo. O livro ainda sugeriu, né, vou completar aqui o nosso quadro de equações do MOVE, né? O livro sugeriu ainda mais uma. Eu não uso muito ela não, mas como ele apresentou e eu vi alguns alunos resolvendo alguns problemas utilizando essa equação, é essa aqui, ó, só para lembrar, né? A velocidade média, ela é o ΔP sobre ΔT. Só que a velocidade média, quando eu tenho um movimento que é acelerado, que essa velocidade cresce linearmente, calcular a média pode ser, a média pode ser calculada como a soma da velocidade final mais a inicial mais a final, dividido por 2. Né? Já que ela cresce, algo que cresce linearmente, você pode tomar a média pegando o início mais o final e dividindo por 2, simplesmente. Né? Então, se eu juntar aquela equação com essas três aqui, né, você tem um conjunto de equações, um conjunto fundamental aí de equações que resolve os nossos problemas do mundo. Ok?
Na prática, a gente pode resolver tudo com isso aqui. Só que, como eu disse, alguns problemas vão se tornar mais complicados. Se você quer acrescentar mais um, acrescenta de Torricelli. De Torricelli eu acho que é bastante útil. Aquela ali eu acho que é um pouco menos, né? Então, professor, mas aqui só tem duas igualdades. É porque em geral você olha para isso aqui, ó, né? Então é um problema que eu tenho a aceleração, né? Eu estou falando do move, a velocidade está mudando, tem uma inicial e outra final, mas não aparece o A, percebe? Então aqui, ó, é quando eu perceber no problema lá que ele não deu e não pediu o A. Né? Ele fala que a velocidade aumentou de tanto para tanto, gastou tanto tempo, eu quero saber qual foi o deslocamento. Aí eu venho aqui. Eu posso ir para essa equação de forma direta. Só que é muito raro você ter um problema em que ele não pede ou não dá o A. Mas pode aparecer, né? Então você tem essa equação. Torricelli, obviamente, quando não envolver tempo. Ok? Então, com isso aqui, a gente explica, né, a origem da equação de Torricelli, né? E aí, a questão das aplicações, quem quiser já pode pegar o livro e dar uma olhada, mas na nossa aula de terça-feira a gente vai fazer muitos exercícios relativos a isso aqui, ok? Obrigado, um abraço e até mais.